Ele só queria compartilhar o mundo dele com ela. Um set de Lego, um jogo, um canto onde a vida fazia sentido. Mas ela estava cansada, frustrada, e quando explodiu, destruiu tudo. 3 frases. E o único lugar onde ele se sentia seguro virou silêncio. Agora, ele dorme no quarto ao lado. Trabalha, respira. Mas ela sabe, o homem que a amava morreu ali. E ela pode estar dividindo a casa com o corpo, mas o coração já partiu faz tempo. Ela achou que fosse só um desabafo, mas foi o começo do fim. Eu disse ao meu marido que me arrependo de ter me casado com ele e que ele deveria arrumar uma vida e amigos diferentes desses hobbies sem sentido dele. Eu disse ao meu marido que me arrependo de ter me casado com ele e que ele deveria arrumar uma vida e amigos que não fossem ligados aos hobbies sem sentido dele, só para calá-lo depois que ele tentou me mostrar uma nova invenção de carro que ele criou. Agora ele já pediu desculpas, mas está agindo de forma fria, se recusando a demonstrar intimidade, abandonando todos os hobbies dele, trabalhando em casa, e deixando de lado nossos momentos assistindo TV juntos, claramente me punindo. Oi, pessoal, acho que estou aqui porque preciso de conselhos e talvez só de um lugar para desabafar. Isso tem me consumido por dentro há uma semana e eu não sei como consertar o que estraguei. Tenho 27 anos e meu marido tem 28. Estamos casados há 4 anos, juntos há quase 7. Ele é um cara incrivelmente inteligente, atento aos detalhes, muito introvertido e caseiro. Ele não tem uma vida social no sentido tradicional, há nada de sair com os amigos, bares, ou grupos de futebol fantasia. Ele nunca teve um círculo grande de amigos e está dentro do espectro autista, embora de forma leve. O mundo dele é pequeno e eu sempre fui o centro dele. Ele tem um cômodo na casa que é basicamente o santuário dele, e digo isso literalmente, é onde ele vai para se sentir centrado. Tem um simulador de corrida com banco de movimento e 3 monitores, um sistema completo com manche e pedais de leme para simulação de voo, pilhas de gráficos de análise de dados de futebol, prateleiras cheias de modelos da Lego Technic de carros e aviões, teclados MIDI, pads de sintetizador e incontáveis cabos que até hoje eu não entendo. Os cadernos dele estão por toda parte, cheios de estatísticas de futebol, anotações sobre teoria política e progressões de acordes musicais aleatórias. É um caos, mas é o caos dele, e ele adora isso. Ele sempre foi muito sincero ao querer compartilhar tudo isso comigo. Me puxava animado para mostrar alguma modificação mínima que fez no simulador ou um gráfico absurdamente detalhado no Excel sobre formações de jogadores ou uma nova linha de sintetizador que ele estava compondo. E eu costumava sorrir, acenar, fazer perguntas, porque sabia que isso fazia ele se sentir visto. Mas ultimamente eu tenho me sentido sobrecarregada. O trabalho tem sido uma loucura. Teve drama na minha família, e eu só queria silêncio. Só que eu nunca disse isso, só fui absorvendo tudo até que não consegui mais. Na outra noite, cheguei em casa depois de um dia especialmente exaustivo e o encontrei no quarto dele, praticamente pulando de empolgação. Ele finalmente conseguiu ajustar o volante do simulador para corresponder aos dados reais de telemetria de um carro GT3, seja lá o que isso signifique, e queria que eu testasse. Eu o amo, de verdade. Mas naquele momento tudo que eu queria era ficar sozinha. Em vez de dizer amor, podemos fazer isso mais tarde. Eu explodi, com raiva mesmo. Gritei com ele, alto. Disse que não me importava com carros ou aviões de mentira, nem com estatísticas, que tudo aquilo era chato, que talvez ele devesse arrumar uma vida social em vez de esperar que eu fosse a plateia dele o tempo todo. E o pior, eu ainda não acredito que disse isso, mas eu perguntei por que me casei com alguém tão obcecado com máquinas e dados. Vi o rosto dele ficar completamente sem expressão no momento em que essas palavras saíram da minha boca. Ele não gritou de volta, só assentiu com a cabeça, bem devagar, como se algo dentro dele tivesse desligado. Aí ele só disse ok e saiu do quarto. Eu fiquei parada ali por um minuto, com vergonha demais para me mexer. Nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele antes. Não era raiva, era devastação. Naquela noite, ele dormiu no sofá. No começo, eu não achei que fosse nada demais. Pensei que ele só precisava de uma noite para esfriar a cabeça. Mas na manhã seguinte, ele nem entrou no quarto. Se vestiu na sala, sem beijo, sem café, sem nada, só silêncio. Tentei consertar. Me desculpei naquela noite. Disse que estava exausta, sobrecarregada e que não quis dizer aquilo. Ele respondeu, tudo bem, talvez você esteja certa. Desde então, ele não entrou mais naquele quarto, literalmente. Já se passaram 5 dias e a porta continua fechada. Ele tem trabalhado de casa, coisa que ele nunca fazia, e agora trabalha no sofá da sala com o notebook. Até durante o jogo da seleção nacional ele ficou trabalhando, algo que ele jamais perderia. Aquele jogo sempre foi sagrado para ele. Sempre assistimos juntos, até na época da faculdade, mas dessa vez, ele só ficou lá digitando,
enquanto o jogo passava mudo na TV. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse: "Não estou com vontade de ver. Talvez eu devesse ser mais como meu pai, ele nunca perdia tempo com essas coisas. O trabalho é mais importante." Eu entendi o recado. O pai dele é uma figura complicada, um homem frio, metódico, que se enterrou no trabalho e se distanciou emocionalmente de todo mundo, inclusive do próprio filho. Eles se reconectaram recentemente, mas ainda há muita dor. Meu marido sempre disse que não queria ser como ele, que preferia ser esquisito e apaixonado do que distante e bem-sucedido. Mas aí ele disse algo que me gelou por dentro. Agora eu entendo por que ele se divorciou naquela idade. Não soube o que responder. Fiquei parada vendo esse homem, que costumava conversar comigo por horas sobre estratégias de curva em nível de pixel, virar alguém que mal reconheço. Já me desculpei de novo várias vezes, perdi a conta. Tentei escrever bilhetes, comprar o lanche favorito dele, até li alguns dos posts de futebol que ele escreve, tentando me reconectar. Mas toda vez que toco no assunto, ele só responde algo como: "Talvez você esteja certa. Talvez esteja na hora de crescer." É como se eu tivesse puxado o fio que segurava a identidade dele e agora tudo está desmoronando. E eu não sei como parar isso. Ele não toca mais nos hobbies dele. Não vem pra cama. Não fala sobre nada do que ele amava. Estou apavorada achando que passei do ponto sem volta, que aquele único surto pode ter desfeito tudo que construímos em anos. Eu ainda o amo. Quero consertar tudo, mas não tenho ideia de por onde começar. Desde aquela noite, nada voltou ao normal. Nem de longe. No começo, tentei fingir que podia voltar. Perguntei se ele queria pedir comida do nosso restaurante tailandês favorito. Ele só respondeu: "Não estou com fome", e voltou a digitar no notebook. Deixei o pad thai dele na mesa, e horas depois ainda estava intocado. Até deixei a TV ligada com uma reprise de uma final antiga de futebol que ele costumava rever obsessivamente. Normalmente isso prenderia na hora, mas dessa vez ele mal olhou, passou direto por mim e foi para o quarto de hóspedes, um lugar que ele nunca usava. Agora é onde ele dorme. Ele não tranca a porta, mas parece como se estivesse trancada. E o pior, ele está sendo educado demais. Lava a louça, tira o lixo. Se eu falo com ele, ele responde, mas só com aquele tipo de fala cuidadosa e distante que se usa com um colega de trabalho. Ele não está frio, nem cruel, mas também não é mais meu. Desde que eu disse aquelas coisas horríveis, ele não é mais o mesmo. Eu sei que errei. Faltei com respeito àquilo que fazia ele se sentir seguro. Fiz ele se sentir como se o mundo dele, o jeito como ele se expressa, fosse infantil ou constrangedor. E vindo de mim, a pessoa dele, o lugar seguro dele, acho que isso quebrou algo dentro dele. Eu não só insultei os hobbies dele, acho que fiz ele se sentir não amável por ser exatamente como ele é. Fico revendo aquele momento na minha cabeça sem parar, a expressão no rosto dele quando eu disse que estava entediada com os interesses dele, que ele precisava de uma vida social. A forma silenciosa como ele saiu, sem discutir, como se já tivesse desistido. Como se tivesse acreditado em cada palavra que eu disse. Ele nunca teve muitos amigos. E não é porque é esquisito ou antissocial. Ele só tem dificuldade para se conectar com pessoas que não compartilham a mesma intensidade. Ele é tão apaixonado e específico, e a maioria das pessoas se entedia ou ignora. Eu era a única que ficou. A única que viu por trás das planilhas, dos simuladores, das infinitas conversas sobre formações de meio campo europeu. E agora acho que ele sente que eu me juntei à multidão que nunca o entendeu. Contei tudo à minha irmã. Ela está se formando em psicologia, então me ouviu sem julgamento. Achei que ela fosse dizer que estou sendo dura demais comigo mesma, mas não. Ela disse que eu invalidei o único espaço onde ele podia ser vulnerável sem medo de ser demais. E é exatamente isso que sinto agora. Uma retirada. Como se ele estivesse reconstruindo as paredes. Só que agora eu estou do lado de fora. Pensei em sugerir terapia, para ele e para nós dois, mas não sei nem como trazer esse assunto sem parecer que estou tentando consertá-lo. Como sempre faço, ele precisa se sentir visto, não analisado. E agora, acho que até a minha presença parece análise. Então, tenho dado espaço. Não insisti mais no assunto nesse fim de semana. Eu só disse a ele que estaria por perto se quisesse conversar. Ele assentiu. Foi só isso. Mais cedo hoje, eu o encontrei sentado no quarto santuário dele pela primeira vez em dias. Ele não estava fazendo nada, apenas sentado à mesa encarando um carro de Lego pela metade. As mãos não se mexiam. Ele só parecia perdido. Ou talvez como se não reconhecesse mais o espaço, como se não pertencesse mais a ele. Fiquei parada na porta por um minuto antes de dizer qualquer coisa. Não queria piorar ainda mais. Eventualmente, eu apenas disse,
Você não precisa falar comigo, só queria que soubesse que vejo o que fiz e sinto muito. Você não merecia aquilo. Ele não respondeu, mas também não me pediu para sair. Isso já pareceu algo. Mais tarde naquela noite, ele veio para a cama, não do jeito que costumava vir, não se aconchegou nem beijou meu ombro como fazia normalmente. Apenas deitou na beirada do colchão, virado para longe. Mas ele estava ali, e eu chorei em silêncio no travesseiro, porque eu não sabia o que aquilo significava. Era progresso? Hábito? Um adeus? Estou tentando não entrar em espiral, mas não posso mentir. Parece que estamos no fio da navalha agora. Não sei se quebrei algo que não pode ser reparado. Não sei se ele ainda está decidindo se vai embora. E o mais assustador, acho que ele está machucado demais para sequer me dizer o que está pensando. O que significa que nem sei como lutar por nós. Então estou aqui pedindo conselhos. Como reconstruir a confiança com alguém que se afastou tanto? Como fazer com que ele se sinta seguro de novo? Quando fui eu quem o fez se sentir pequeno? Existe um caminho de volta a partir disso? Alguém já passou por algo assim? Eu amo esse homem. Não quero perdê-lo. Só não sei como alcançá-lo. Atualização, oi de novo. Não achei que voltaria para escrever uma atualização, mas venho refletindo muito e acho que só queria colocar isso em palavras. Já fazendo há quase 3 semanas desde o post original. Queria poder dizer que as coisas estão melhores, ou começando a melhorar, mas não seria verdade. Releio o que escrevi várias vezes desde então. Li os comentários, e a maioria deles. Alguns duros, alguns justos, alguns me fizeram chorar, mas alguns me fizeram parar e refletir de formas que eu não tinha feito antes. O que mais ficou comigo foi a quantidade de pessoas que apontaram que eu não só ataquei os hobbies do meu marido, eu ataquei quem ele é. O quarto santuário não era só um cantinho de passatempo, era o valor próprio dele, sua identidade criativa, e o único lugar onde ele podia se sentir confortável com o mundo. Eu costumava saber disso, e mesmo sem entender tudo, e então usei esse conhecimento para feri-lo exatamente onde doeria mais. Ele continua dormindo no quarto de hóspedes toda noite. Leva o travesseiro, um cobertor e desaparece. Eu não pergunto mais, não insisto, não o culpo, não tento convencê-lo a voltar. Só deixo a porta do meu lado aberta, caso ele mude de ideia. Mas ele não muda. Voltou ao quarto santuário, mas está diferente. A porta agora fica fechada na maior parte do tempo. Ouço coisas através da parede, o simulador de corrida dele, loops suaves de produção musical, às vezes narração de futebol. Mas eu já não faço parte de nada disso. Antes, ele vinha me mostrar algo, falar sobre uma ideia nova ou só sentar comigo e relaxar. Essa versão dele não voltou. Ele retomou o espaço, mas me excluiu completamente dele. Estamos coexistindo, eu acho. Falamos sobre compras. Ele me lembra de pagar a conta de luz. Eu avisei meu cronograma de uma viagem de trabalho. Ele assentiu. Essas são nossas conversas agora. Na semana passada, deixei um pequeno set de Lego no balcão da cozinha. Sabia que ele estava sem nenhum novo. Era algo que eu costumava fazer quando ele tinha um dia ruim ou queria surpreendê-lo. Escrevi um bilhete, sem expectativas, só queria te dar algo novo para montar, se quiser. Quando voltei para casa naquela noite, o Lego tinha sumido do balcão. Não estava montado, apenas desaparecido. Ele nunca falou nada sobre isso. E eu também não toquei no assunto. Tentei assistir a um replay de um jogo da nossa seleção nacional na sala. Parte de mim esperava que ele entrasse, se sentasse ao meu lado e talvez fizesse uma daquelas críticas sobre a formação ou substituições. Mas ele ficou no quarto de hóspedes, trabalhando ou fingindo. Ele é educado, não é cruel, nem está com raiva. E isso talvez seja o mais difícil. É como se ele estivesse emocionalmente neutralizado. Não está batendo portas, gritando ou me ignorando totalmente. Ele só não está aqui, não da forma como costumava estar. Comecei a fazer terapia sozinha. Foram só 2 sessões até agora. Na primeira, desabei, porque percebi que não foi só um rompante. Passei meses acumulando ressentimento não falado e, ao invés de conversar, enterrei tudo até explodir. E o pior, parte desse ressentimento era injusto. Eu queria espaço, sim, mas também deixei de valorizar o que ele compartilhava comigo. Tomei os convites ao mundo dele como obrigações, não como presentes. Antes, me orgulhava de ele confiar em mim com as partes mais autênticas dele, mas com o tempo, deixei meu estresse e cansaço emocional transformarem essa confiança em peso, e depois o puni por isso. Quando tudo o que ele queria era se sentir visto. Sugeri terapia de casal, não como solução mágica, mas só para abrir uma porta. Ele me olhou por um bom tempo antes de dizer, não sei se faz sentido,
se é assim que você realmente se sente sobre mim. Foi tudo que ele disse. Não insisti. Não vou insistir de novo, a menos que ele traga o assunto. E acho que é isso. Ele ainda está aqui, fisicamente. As contas estão pagas, as tarefas feitas, as luzes apagadas à noite. Mas o laço emocional, que costumava ser tão firme, agora parece fino e desgastado, como se pudesse arrebentar silenciosamente a qualquer momento. E nenhum de nós teria forças para amarrar de novo. Não acho que ele esteja tentando me punir. Acho que ele está machucado de um jeito que ainda não sabe como curar. Ou talvez não queira. Não estou escrevendo esta atualização pedindo conselhos. Nem sei se tem um objetivo. Só queria ser honesta sobre o que aconteceu depois. Ele ainda está aqui, mas acho que algo importante entre nós não está mais.